Olá, sexto ano, atividade com base em matemática, página 65 do caderno Trilhas de Aprendizagens. Leitura do documento, ouvir o arquivo de áudios sobre arte grega, Jogos Olímpicos. No caderno Trilhas, existe uma atividade de matemática sobre os Jogos Olímpicos. O que é fantástico, porque podemos falar um pouco sobre a origem dos Jogos Olímpicos, que foi na Grécia Antiga. A Grécia foi muito importante na história da arte, então vamos estudar um pouco sobre essa cultura. Aqui embaixo eu deixei um globo terrestre, para vocês terem uma noção de onde fica o Brasil e onde fica a Grécia, tá? Aqui embaixo, nesse cantinho aqui é o Brasil, que está ali atrás, não dá para ver, né? Só dá para ver uma pontinha aqui do Brasil. E aqui, nesse miolinho, é a Grécia, tá bom? Cultura grega. Aspectos principais da cultura grega: artes plásticas, filosofia, Olimpíadas, teatro, democracia, mitologia e esportes. Influência da cultura da Grécia Antiga no Império Romano e renascimento cultural. Esse documento aqui eu tirei de um site, tá bom? Foi escrito pelo Jefferson Evandro Machado Ramos. Agora nós vamos para a introdução. A Grécia Antiga é considerada pelos historiadores como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. Vejamos os principais elementos da cultura grega. Principais aspectos da cultura da Grécia Antiga e as suas características. Artes plásticas. Os gregos eram excelentes escultores, pois buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Músculos, vestimentas, sentimentos e expressões eram retratados pelos escultores gregos. As artes plásticas da Grécia Antiga influenciaram profundamente a arte romana e renascentista. Então, eles eram muito bons na arte. O importante é a gente saber que os gregos, o ideal de beleza para eles, a perfeição do corpo humano, era algo fundamental, era o que eles buscavam fazer nas obras de arte. Então, toda escultura tinha que ser perfeita, o mais parecido possível com o ideal de beleza do ser humano. Tá? Filosofia. A cidade de Atenas foi palco de grande desenvolvimento filosófico durante o período clássico da Grécia, no século V a.C. Os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a complexa existência humana, os comportamentos e sentimentos. Podemos destacar como principais filósofos gregos Platão e Sócrates. Podemos citar também Tales de Mileto, importante filósofo, matemático e astrônomo da Grécia Antiga. Esportes. Foram os gregos que desenvolveram os Jogos Olímpicos. Aconteciam de 4 em 4 anos na cidade grega de Olímpia. Era uma homenagem aos deuses, principalmente a Zeus, o deus dos deuses. Atletas de diversas cidades gregas se reuniam para disputar esportes como, por exemplo, natação, corrida, arremesso de disco, entre outros. Os vencedores das Olimpíadas eram recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis. Então, a Olimpíada que a gente tem hoje em dia, na verdade, ela foi criada lá atrás, lá na Grécia. Mitologia grega. Para explicarem as coisas do mundo que transmitirem conhecimentos populares, os gregos criaram vários mitos e lendas. As histórias eram transmitidas oralmente de geração para geração. A mitologia grega era repleta de monstros, heróis, deuses e outras figuras mitológicas. Os mitos mais conhecidos são do Minotauro,
Cavalos de Troia, Medusa e os 12 Trabalhos de Hércules. Teatro. Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatros ao ar livre e os atores representavam usando máscaras. As comédias, dramas e sátiras retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Esquilo e Sófocles foram os dois mais importantes escritores de peças de teatro da Grécia Antiga. Aqui do lado tem uma imagem de um teatro de semi-arena que eles utilizavam para fazer as peças. Tá bom? Democracia. A cidade de Atenas é considerada o berço da democracia. Os cidadãos atenienses, homens nascidos na cidade, adultos e livres, eram aqueles que podiam participar das votações que ocorriam na Ágora, praça pública. Decidiam de forma direta os rumos de cidade e estado. Aqui, como sempre, né, as mulheres ficando de lado. Música grega. Na Grécia Antiga havia 2 gêneros musicais, o gênero vocal, cantado, e o instrumental. Esse segundo gênero fazia uso principalmente dos seguintes instrumentos: cítara, lira, salpige, tipo de trombeta, siringe, flauta e o aulo, instrumento de sopro. Aí a professora colocou as imagens dos instrumentos aqui embaixo para vocês conhecerem. Tá? Aqui é uma ânfora grega pintada à mão. Eles tinham costumes de fazer esses vasos e aí eles pintavam esses vasos, depois passavam um tipo de um verniz para ficar bem brilhante, bem bonito. E eles contavam histórias do dia a dia nesses objetos. Aqui é um exemplo de escultura com ideal de perfeição no corpo humano. No Discúbulo de Miron, um ideal olímpico na Grécia Antiga, o corpo nu é mais ágil, forte e próximo dos deuses. Aqui é a representação de um homem jogando o disco na Olimpíada. Vasos gregos com pinturas sobre as Olimpíadas. Aqui embaixo eu deixei alguns vasos com algumas imagens que retratavam os Jogos Olímpicos. Corrida a cavalo, luta. E a arquitetura. A gente, quando fala de Grécia, não pode deixar de falar da arquitetura, né? Paternum. Aqui é uma fotografia de todo o local. Aqui um teatro. Aqui no meio, no centro era o palco. Lembra o formato do circo, né? Que o pessoal faz hoje em dia. O estádio, que era ficava pertinho do templo, que eles fizeram para Zeus, em homenagem, né? E aí, se você observar, tem muitas colunas, né? Em todas as obras de arquitetura, ó, tem bastante coluna. Então, vamos conhecer quais são os tipos. Colunas gregas. As colunas eram divididas em 3 diferentes ordens características: dórica, jônica e coríntia. E subdivididas em 3 partes: base, fuste e capitel. Já nas fachadas, como um todo, seguiam a regra embalsamento, mais coluna, mais entablamento, sendo o último composto de arquitrave, friso e corinja. Aqui embaixo tem as mais simples, né, que é a dórica. Depois a jônica, que foi criada mais para frente,
que já tem um enfeitinho aqui em cima, tipo esse espiral, né? E a Coríntia, que ela é a mais elaborada de todas. Que tem, parece um monte de folhinhas, né? Espirais, ela é a mais difícil de fazer. E aí eu deixei uma estátua de Zeus, também feito por eles. E alguns vídeos. Para assistir o primeiro vídeo sobre a Grécia, é só clicar na linha escrita em azul. Um segundo vídeo, que é uma animação sobre as pinturas de vasos, é bem bonitinho esse vídeo aqui. Um terceiro vídeo, que é da Grécia, é um vídeo em 360, que fizeram no computador para a gente tentar visualizar como que era a Grécia antigamente. Atividade 10. Veja ao lado algumas imagens que eram comuns em pinturas e esculturas gregas. Escolha 2 delas e tente fazê-las em tiras de papel. Não esqueça de colorir. Depois que fizer essas 2 tirinhas, escolha 2 objetos da sua casa e cole as tirinhas nele. Fotografar e enviar na plataforma para avaliação. Então, você vai escolher 2 dessas tirinhas aqui, vai cortar um papel em tirinha e vai tentar fazer essa tirinha aqui, ó, igual tá aqui. Por exemplo, se você for fazer essas ondinhas, a de cima para baixo, a terceira, 1, 2, 3. Se você for fazer essas ondinhas, então você corta uma tirinha de papel, desenha as ondinhas, pinta, e aí depois você tem que escolher um objeto da sua casa e você vai colar em volta essa sua tirinha de ornamento grego e vai fotografar. São 2 tirinhas diferentes, com desenhos diferentes, em 2 objetos diferentes, tá bom? Boa atividade!